a partir do verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia a você, querido ouvinte da Rádio Parente FM, a rádio que toca toda a família. Que Deus abençoe a todos que me ouvem, que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Quero declarar e decretar sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre seus relacionamentos, sobre os seus ministérios, no nome de Jesus, seus bairros, que esta já é a melhor semana de vossas vidas, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Nenhuma arma forjada contra vós prosperará, nenhuma praga chegará em vossa tenda, em vosso lar, nem sobre os vossos negócios, nem sobre os vossos descendentes, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Cada um de vós está guardado pelo Senhor. Aquele que não dorme, aquele que não cochila, o Senhor dos Exércitos, Ele é convosco no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor por este dia maravilhoso, por este privilégio de entregarmos as primícias desta semana a Ele, as primícias deste novo dia a Ele. Que dia delicioso, não é verdade? Que dia maravilhoso, um dia chuvoso, dia molhado, abençoado pelo Senhor, que nos anuncia a provisão do Senhor a nós. A terra foi provida nesta madrugada, Deus proveu água, Deus enviou água, e isso tem um significado espiritual sobre a sua vida. Provisão está a chegar no nome do Senhor Jesus, sobre a sua casa, no seu endereço, no poderoso nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Eu quero declarar e decretar, seja qual for a área em que você esteja necessitar de provisão, chega para você no poderoso nome de Jesus. Chega aos teus no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus, porque o Deus que nós servimos, Ele é Jeová Jiré. Ele é o Deus que provê para Ele mesmo, através de nós, no nome do Senhor Jesus. Ele é o Deus de Abraão, é o Deus que proveu a Abraão e provê a sua vida também, provê ao seu ministério também, no nome de Jesus. Jamais esqueça que onde ele aponta, Ele paga. O que Ele promove, Ele sustenta. Você, a sua família são projetos de Deus nesta terra, e Ele tem sustentado cada um de vós no nome do Senhor Jesus, e continuará a sustentar, a prover todas as coisas no poderoso nome, o nome de Jesus. Somente creia e agradeça ao Senhor. Seja grato no nome poderoso, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus, por este dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esta semana maravilhosa, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Te entregamos as primícias deste dia, as primícias desta semana. Que o Senhor seja louvado, seja glorificado, seja bendito no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Eu quero contar com a sua participação, com a sua ajuda. Peço, por favor, que esteja a compartilhar com todos que já estamos no ar pela frequência 105,9. Sim, Parente FM 105,9. A rádio que toca toda a família. Meu Deus do céu, é uma bênção.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também estamos conectados pelo site www.parentefm.com.br www.parentefm.com.br. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Também na Radiosnet. Sim, eu quero, por favor, compartilhe com todos em outras cidades, outros estados, até mesmo em outras nações. Tem toda essa possibilidade, porque através da Radiosnet, onde tiver conexão com a internet, todos podem estar acessando no nome de Jesus. A frequência pode não alcançar estas regiões, estas áreas, estes territórios, mas através da internet, estes podem ser alcançados. Estas regiões podem ser alcançadas. E é muito simples, basta baixar na loja do seu aplicativo radios.net, certo? Também dá para acessar pelo site radiosnet.com e só digitar na aba Parente FM, pronto. Você estará conectado, sintonizado conosco através da internet e será uma bênção no nome do Senhor Jesus. Aproveite e compartilhe com todos, compartilhe com os amigos, compartilhe com os familiares, os parentes, compartilhe com todos os conhecidos no nome do Senhor Jesus, porque este programa ele é idealizado pelo Senhor para ser uma bênção à sua vida, à sua família. É abençoar nações no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o melhor amigo que um homem, uma mulher pode ter. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, sim, divina, sim, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Ele sente, ele quer, ele deseja, ele tem ciúmes, ele se entristece, ele se alegra, ele age, ele fala, ele ouve, ele auxilia. É uma pessoa, mas é divina também. Olha só, ter a pessoa do próprio Deus como um amigo íntimo, isso é maravilhoso. Tudo isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Ele é eterno, a divindade dele, ele é eterno, ele é todo poderoso, sim, ele é onisciente, onipresente, onipotente, glória a Deus, isso é maravilhoso, ele detém todo o poder. Então, isso é um privilégio para nós, poder ser amigos, podermos ser amigos de Deus. Glórias ao Senhor Jesus, obrigado, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele quer tocar pessoas que estão perto, pessoas que estão longe. Seja você um canal, uma extensão desta graça do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, pelo seu Espírito, pela sua presença, pela sua palavra, pelo seu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta hora, compartilhar convosco algo muito importante. Nós estamos em um tempo de muitas lutas, muitas batalhas, muitas guerras espirituais. E eu quero te lembrar que a nossa luta, ela não é contra carne, contra sangue. Contra carne não quer dizer que a nossa luta não é contra a alma, contra mentes, emoções, vontades. Isso quer dizer carne, alma. A nossa luta também não é contra sangue, fala de matéria orgânica. Nossa luta não é contra pessoas físicas. Então não é no âmbito nem da alma e nem no âmbito do corpo. A nossa luta é espiritual. É contra tronos, principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Nós precisamos nos ater a esta realidade. Sim, pessoas podem ser influenciadas. Sim, inclusive nós podemos ser influenciados. Há esta possibilidade, ok? Sim, circunstâncias podem ser influenciadas. Ambientes podem ser influenciados. Sim, com toda certeza. E as Escrituras, elas nos trazem exemplos claros acerca desta realidade que eu estou dizendo. Ok? Podemos ver naquela história do endemoniado gadareno, ali aquela região, ela era influenciada por vários espíritos, tanto que eles se chamavam de legiões, legião.
Então, aquele lugar, aquele território, sofria influência espiritual. Espíritos malignos, espíritos imundos influenciavam. Aquele demoniado estava influenciado por demônios. Então, o território estava influenciado, a pessoa estava influenciada. Nós estamos a entender? Circunstâncias também eram influenciadas. Por um exemplo, quando aqueles espíritos pediram a Jesus que permitisse que eles saíssem do rapaz e entrassem nos porcos, uma circunstância ali foi influenciada. O que aconteceu? Ao entrar nos porcos, os porcos saíram disparados em direção ao abismo e lançaram-se abismo abaixo, lançaram-se nas águas, e toda aquela manada de porcos, pereceram. Estamos a entender? Todos os porcos pereceram. Então houve ali uma circunstância que sofreu uma influência, não foi algo ocasional, foi algo que foi consequência de ações malignas. Estamos a entender? Então, somente nessa história bíblica, neste relato bíblico, neste testemunho que está escrito a nós podemos ver com clareza uma ação espiritual, ação de espíritos de trevas sobre ambientes, sobre um ambiente, neste caso, sobre uma pessoa, sobre uma circunstância. Então, nós não podemos ignorar que a nossa luta ela é espiritual, ela não é carnal, ela não é natural, ela é espiritual. Logo, nós devemos nos ater a esta realidade, ter consciência, ter entendimento disso, para que nós nos posicionemos da maneira devida. Muitas pessoas estão a perecer porque estão desconhecendo esta realidade, não conhecem esta realidade, ou estão ignorando esta realidade. Mas aqueles que estão tendo o privilégio de ouvir se posicionar de forma devida, por isso que em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo ele nos instrui a sermos guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito jamais irão satisfazer os desejos da carne, da alma. Nós estamos a entender? Então, homens e mulheres que decidiram deixar a vida da alma para trás para andarem no Espírito, estes cultivam hábitos espirituais. Amém? Hábitos espirituais. Quais são estes hábitos? São mais do que hábitos, tornam-se hábitos, mas são armas espirituais que nós podemos exercer. A oração é uma arma. Oração em línguas, oração com entendimento. A intercessão, ok? Leitura e meditação da palavra. A leitura da palavra, a reflexão na palavra, ouvindo as instruções do Senhor, anotando e seguindo. É uma outra arma espiritual. O jejum, sim, outra arma espiritual. Jejum total, jejum parcial, propósito ou propósitos de jejum. Inclusive, nós estamos todas as terças e quintas-feiras neste propósito de jejum, oração, Bíblia e comunhão. Todos estes dias, as terças e quintas-feiras, nós estamos a entrar em jejum. Fechamos as primeiras 3 semanas, entrando às 18 horas em jejum parcial, indo até o meio-dia. Terça-feira agora desta nova semana, nós iremos iniciar mais um ciclo de 3 semanas, onde nós iniciaremos o jejum às 18 e vamos até às 15 horas da tarde. 18 horas da terça e da quinta, e vamos até às 15 horas da quarta e da sexta, certo? E nisso tudo, meio de tudo isso, nos dedicando à oração em línguas, oração com entendimento, intercessão, leitura, meditação da palavra e a prática daquilo que está escrito, daquilo que o Senhor está a falar conosco por meio da sua palavra, certo? São armas espirituais que estão sendo exercidas, que devem se tornar hábitos em nossas vidas. Nós devemos cultivar estes hábitos. Um homem de Deus, uma mulher de Deus possuem hábitos
dados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Outra arma também que tem ficado muito esquecida é a comunhão dos santos, a reunião, né, dos generais, quando fala de assembleia, certo? Assembleia solene, uma reunião de generais, de pessoas que carregam a autoridade do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, tudo isso também é uma arma espiritual, esta é uma realidade espiritual. A proteção na unidade, a proteção na comunhão, a proteção em pertencer a uma família espiritual, a uma comunidade de fé, onde se há líderes, certo? Se há irmãos maduros, irmãos que estão amadurecendo, irmãos que não têm maturidade, mas estão a adquirir maturidade, estão iniciando na caminhada, sendo supervisionados e auxiliados por aqueles que já têm uma maturidade. Isso é maravilhoso, traz proteção. Todas estas são armas espirituais. Eu estou a te entregar tesouros nesta manhã, para que você possa lidar com estas situações que estão a ocorrer. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Satanás, ele tem o seu propósito, certo? Roubar, destruir, matar. E o propósito de Satanás é atrapalhar o plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua família. Deus tem um plano para o seu bairro. Deus tem um plano para o seu ministério. Deus tem um plano para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu emprego. Deus tem um plano. O plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Deus não realiza nada sem um propósito. E o propósito do plano de Deus é restaurar todas as coisas. Então o Senhor quer te restaurar para que você seja um canal de restauração. Nós estamos a entender? Para que nós sejamos canais de restauração nesta terra. Veja, Jesus, quando veio trazendo o reino, ele veio restaurando. Ele restaurou o relacionamento entre Deus e os homens e Deus. O caminho que havia sido fechado lá em Gênesis capítulo 3 foi aberto por meio de Cristo. Um novo e vivo caminho. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Então ele veio restaurar. Só que não parou ali, entendeu? Essa restauração segue-se na vida de todos aqueles que creem, que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, que se conectam nesse relacionamento com o Pai e começam a amadurecer para serem canais de restauração também, porque a ordem foi clara. Ide, pregue o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais seguirão, acompanharão os que crerem. Amém? No nome do Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso. Então quero te encorajar no nome de Jesus a não deixar de exercer essas armas espirituais. Você quer obter vitória neste tempo? Você quer avançar? Quer passar para a próxima estação, melhor da sua vida, de forma aprovada no nome do Senhor Jesus? Não ignore que as lutas, batalhas, guerras que têm chego até nós, elas não são naturais, não são carnais, ou seja, no âmbito da alma, mas são espirituais. Então, lide com elas da forma, da maneira devida, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Nós começamos lendo ali em Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 21. O Senhor, ele tornou do deserto, voltou do deserto, voltou para a Galileia, certo? No poder do Espírito Santo. Ele entrou na sinagoga, ele abriu as escrituras, está escrito no livro do profeta Isaías, e ele declarou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, está a falar de coisas espirituais. A Bíblia é um livro espiritual. Tanto que em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz que as coisas espirituais devem ser comparadas com as espirituais. Não podemos mais tentar comparar coisas espirituais com coisas naturais, coisas espirituais com coisas da alma. Temos que comparar cada qual no seu âmbito, as espirituais com as espirituais. Chega de desejosos viver uma vida espiritual, estarmos vivendo uma vida natural. Desejosos de viver uma vida espiritual, estarmos vivendo a vida da alma. Ou vivemos a vida da alma, ou vivemos a vida do Espírito. A vida da alma leva à morte,
mas a vida do Espírito leva a vida hoje e eternamente. Vida hoje e eternamente. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor passam da morte para a vida. O que acontece? Nós saímos da vida da alma e entramos na vida do Espírito. Eu declaro e decreto a vida do Espírito no nome do Senhor Jesus, sobre ti e sobre todos os âmbitos, no nome de Jesus dos teus, para a glória, a honra e o louvor do Senhor. E você desfruta de vida hoje e vida eternamente, no nome poderoso, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Você já compartilhou com todos? Compartilhou que já estamos no ar, já estamos também online. Sim, estamos online aqui no Instagram, @APNChurch. Se você quiser conectar conosco, você pode conectar @APNChurch. Interagir conosco também pelo Instagram, no nome de Jesus. Mande sua mensagem também no WhatsApp. O WhatsApp está aberto, 99116 1059, 99116 1059. Você pode mandar o seu alô, pode mandar o seu abraço, pode pedir oração, fazer uma sugestão de louvores no nome de Jesus, fazer alguma pergunta. Sim, você tem toda a liberdade. Vamos interagir. Amo interagir com cada querido ouvinte, cada querido ouvinte. Deus abençoe sua vida, sua família, tudo e todos que levam o vosso nome. Vamos juntos participar deste momento. Participação do ouvinte no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Quase eu chamo outro momento. Calma aí, apóstolo, calma aí. Vamos lá, participação do ouvinte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, está aberto o canal, você pode estar a mandar sua mensagem no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Sei que o dia está fresquinho, está friozinho, a vontade de não sair da cama é muita, glória a Deus, mas não deixe de estar interagindo com aquilo que o Senhor Espírito Santo ele quer no nome de Jesus, o Rei da Glória. Você pode mandar o seu alô, seu pedido de oração também. Quero aproveitar esse momento e abrir a linha de oração, onde através do WhatsApp, que seja mensagem de texto, mensagem de áudio, até mesmo ligação por áudio ou vídeo, você pode estar conectando conosco e fazendo o seu pedido de oração no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, pela graça e favor do Senhor. Muitas pessoas têm sido tocadas, têm sido impactadas pelo poder do Senhor, têm sido curadas, libertas, sim, situações, causas têm sido revertidas no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. As pessoas têm recebido respostas da parte do Senhor. Então, isso é uma graça, é um favor que vem do Senhor. Não é do homem, não é da mulher, mas é do Senhor através de um homem e de uma mulher, para a glória e a honra dele. Amém? Então você tem toda a liberdade no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E eu quero mandar um abraço para a Dona Maria Joaquina, sim. Quero mandar um abraço para a Dona Maria, que está na horta, está amarrando verduras, está a trabalhar, trabalha de sol a sol, né? Enquanto tem chuva, trabalha também debaixo de chuva, mas não deixa de estar a exercer aquilo que ama exercer, aquilo que aprendeu a amar. E que Deus te abençoe com todas as bênçãos. Dona Maria, minha avó, amém. Um abraço, vovó, te amo. Fica chateada comigo não. Aleluia. Falaram assim, olha, sua avó tá chateada com você. Eu falei, por quê, meu Deus? Não, porque ela te ouve, ela ouve os programas, ela ouve também o programa Bom Dia Espírito Santo, e você não manda nem um alô, nem um abraço. Pois está aí, minha avó, um abraço bem carinhoso no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deus abençoe. Olha só, maravilha. Olha, você não está mandando mensagem, está chegando mensagem até mim aqui, na porta. Quero mandar também um abraço para a professora Alana, no nome de Jesus. Querida professora, trabalhamos juntos ali na Academia do Servidor da Universidade Federal. Acabei de receber o comunicado que ela também está nos ouvindo. Um abraço, professora, um abraço também ao seu amado, seu esposo querido, ao meu tio amado, Josué, Deus abençoe.
Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Deus dê vitória hoje, amanhã e sempre. Um abraço a todos do bairro, a região das Chácaras, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Todas as regiões ali do Senador Hélio Campos, lá em Boa Vista. Também ali Operário, deixa eu ver o que mais. Raia do Sol, Estrela d'Alva, Raia do Sol, sim. Toda esta região maravilhosa da parte do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Um abraço também a todos que estão no cantar, que estão a nos ouvir, no nome de Jesus. E aqui no Santa Cecília, glória a Deus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Está a chegar mensagens aqui no WhatsApp. Pastor Ednei, evangelista Pastor Ednei. Vou ler a sua mensagem, querido pastor. Bom dia, Espírito Santo. Quero deixar um abraço caloroso, a essa comitiva maravilhosa que está divulgando esse programa, o meu apóstolo Mateus Oliveira Pontes, e também o pastor William Benício. Quero ainda deixar também um abraço a toda a família APN. Um abraço super especial para minha esposa, pastora Conceição. Recebe aí, pastora Conceição. Um abraço super especial. E desejar um ótimo domingo a todos que acompanham a Rádio Parente nessa manhã, em nome de Jesus. Quero dizer ainda mais que estou a 800 quilômetros de Boa Vista, estou no estado do Amazonas, mas estou ligadinho no programa Bom Dia Espírito Santo. Glória a Deus, olha só que maravilha. Obrigado, pastor, Deus abençoe grandemente. Abraço recebido, está entregue também ao pastor Benício, pastor William. Está entregue também a toda a família APN, amém, no nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, a sua esposa maravilhosa, pastora Conceição, e a todos os queridos ouvintes. Receba aí o abraço do querido evangelista, pastor Ednei, glória a Deus. E aqui no Instagram, estamos a também receber pessoas que estão se conectando. Deus abençoe e compartilhe no nome de Jesus. Vamos juntos tornar esse programa ainda melhor, para o louvor e a glória do Senhor. A intenção deste programa é ser uma bênção à sua vida, à sua família, ao seu bairro, sua cidade, seu estado e sua nação. É uma idealização da família APN Church. Sim, é mais do que um ministério, é uma família para pertencer. Uma família que está sendo edificada neste ano, no mês de março, completou 3 aninhos de nascimento, e nós olhamos e vemos quantas maravilhas o Senhor tem feito, tem realizado em nós, por nós e através de nós. Esta família tem história. São 3 anos de nascimento, mas já tem história. É como diz, né? Meu filho, você ainda vai ver coisas. E se você ouvir as histórias, meu Deus, cada história maravilhosa de superação, de rompimento, de fé, de esperança, de amor, milagres, sim. Tantas coisas, de vitórias, lutas e vitórias para a glória e honra do Senhor. Então, é uma família maravilhosa, uma família de nações, fruto desta terrinha, no nome de Jesus, maravilhosa. Nasceu em Boa Vista, estado de Roraima, terra maravilhosa, abençoada, terra de fogo, sim, terra do avivamento, sim, é verdade. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, por toda a família APN Church. Quero também deixar meu abraço especial. Não costumo dizer muito, mas busco diligentemente, continuamente demonstrar. Amo cada um de vocês. A apóstola e eu amamos imensamente cada um de vocês. E entendemos que é impossível ser família sozinho. Sozinhos não somos uma família. A apóstola e eu somos um casal. Mas convosco, com os nossos queridos filhos espirituais, filhos da fé, nós temos de fato nos tornado a cada dia uma família para pertencer, uma família que está a edificar algo mega, certo? E a visão é mega, é grande, e aos olhos naturais parece impossível. Às vezes nós não caminhamos, graças a Deus que não caminhamos por vista, caminhamos por fé, aleluia. E nós contemplamos tudo isso no Espírito, contemplamos tudo isso no reino do Espírito. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Deixo meu abraço a todos
os filhos queridos, os que estão conectados, os que estão sintonizados. Deixo um abraço também a todos os queridos irmãos de todos os ministérios, todas as comunidades de fé, no nome de Jesus, todos os líderes. Que Deus os abençoe, todos vençam hoje, amanhã e sempre, no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Estou muito feliz por este privilégio de estar convosco no nome de Jesus. Obrigado por todos os queridos e queridas que estão a participar no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Nesta hora eu quero orar por todos que estão do outro lado da frequência, do outro lado da rede, que estão conectados, que estão sintonizados. Deixe-me ser uma bênção na sua vida. Quero ser uma bênção na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Às vezes por causa da timidez ou até mesmo por falta de forças. Eu sei como é que é. Todos os dias eu lido com situações, com casos assim, pessoas que estão a precisar, a necessitar de uma oração, de uma ministração, mas estão tão oprimidas, estão tão desacreditadas, sem esperança, estão tão feridas, tão machucadas, que não tem força. E as poucas forças que têm não são suficientes para lidar com as pressões e opressões que estão sentindo na mente, nas emoções, nas vontades. E muitas vezes pegam até no aparelho celular, abrem o WhatsApp, mas não conseguem digitar, faltam as palavras, as letras, parece que começam a dançar e as forças meio que são retiradas. São sintomas de ataques espirituais. Não são, claro que não são somente estes, não é uma regra, mas são N ataques, certo? Há níveis que se ouvem até vozes dentro da cabeça, como se fossem sugestões da própria pessoa para ela mesma, mas na realidade são frequências espirituais de trevas que estão a tentar impedir de acessarem a liberdade, acessarem a graça que o reino de Deus traz, certo? Então, eu quero ser uma bênção na sua vida. Nós estamos aqui, queremos ser uma bênção do Senhor na sua vida, no nome de Jesus. Porque as bênçãos, a bênção e as bênçãos, elas não caem do céu. Elas não são água, nem lixo espacial. Elas são, a bênção e as bênçãos são capacidades do Espírito, são autorizações do Espírito. E Deus, todas as vezes que Ele quer abençoar uma nação, um estado, uma cidade, um bairro, um lar, uma família, um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz, um menino, uma menina, Ele sempre irá enviar uma voz profética. Ele sempre envia um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele sempre envia uma família de Deus. Então deixe-me ser uma bênção no nome de Jesus. Você que está doente, você que está enfermo, você que está fraco, vulnerável, está oprimido, está triste, abatido, com vontade de desistir, com vontade de jogar tudo para o ar, com vontade de retroceder. Deixe-me orar por você. Se puder, feche os olhos. Se não, não precisa. Mas uma coisa eu te peço. Só agradeça, Jesus. Do fundo do seu coração, agradeça. Jesus dizendo assim, obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Enquanto eu intercedo por você. Nós intercedemos por você.
Pai, é no poderoso nome, o nome de Jesus. No nome poderoso de Jesus. No poderoso nome, o nome de Jesus. Por cada um, Senhor, que o Senhor sabe o estado, que o Senhor conhece as estruturas. Cada homem, cada mulher, cada moça, cada rapaz, cada menino, cada menina. Aonde chega a minha voz? No nome de Jesus, cada ancião, cada anciã, cada família, aonde chega a minha voz, eu declaro e decreto que o teu poder chega. Pai, a tua palavra diz que a sua mão não está encolhida, os teus ouvidos não estão cerrados, que os teus olhos não estão fechados. Tu és o Deus que tudo vê. Tu és Deus que vê, o Senhor que contempla. Os teus olhos passeiam por toda a terra e contemplam tanto bons como maus. E no nome de Jesus, Pai, eu intercedo em favor desta família, em favor de todos que me ouvem, deste bairro, cidade e nação, estado e nação. Que a tua graça e a tua misericórdia alcance cada um deles nesta hora. A tua graça e teu favor os localize agora, no nome poderoso de Jesus. E também intercedo, Senhor, contra espíritos malignos, espíritos de trevas, demônios, principados, potestades, governos de trevas, dominadores de trevas, frequências espirituais que têm liberado sobre estes influências de medo, influências de terror, influências de desânimo, fraqueza, desistência, que tem oprimido, que tem ferido a alma, a mente, emoções e vontades, inflamado o corpo, trazendo doenças e enfermidades, interferido em relacionamentos, em comunicações. No nome de Jesus, o Rei da Glória, eu repreendo essas forças de trevas agora. Repreendemos agora em nome de Jesus. Saiam agora no poderoso nome de Jesus. Saiam deste leito, saiam do meio desta casa, saiam deste território, em um nome poderoso de Jesus. No nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Não é um pedido, é uma ordem agora. Saiam. Espíritos de feitiçaria, de encantamentos, saiam. De morte, sai agora. De enfermidade, saia. De medo, saia. De bloqueio, saia. De confusão, saia no nome de Jesus. As forças são quebradas no nome de Jesus. Liberamos o sangue de Jesus sobre os acessos que haviam, as legalidades espirituais. E declaramos e decretamos, no nome de Jesus, que são fechados. Que se foi, não tem direito de voltar. Não mais. Em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor Espírito Santo, flua e realize a sua vontade. Aonde chega a nossa voz, o reino de Deus chega. Onde chega a nossa voz,
o reino de Deus chega. Eu disse que onde chega a nossa voz, o reino de Deus chega. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Haja justiça, haja paz e haja alegria no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Os doentes sejam curados, os enfermos e oprimidos sejam livres. Be free in mighty name of Jesus Christ. No poderoso nome de Jesus. Livres. Seja livre em nome de Jesus. Receba a graça de Deus. No nome de Jesus, o Rei da Glória. Renovo. No poderoso nome de Jesus. Assim oramos. Assim intercedemos. Assim ministramos. Diga obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Respire fundo. Procure agora aquela agonia, aquela dor, aquele desespero, aquela angústia, aquela fraqueza. Levante-se. Levante-se, porque o sol da justiça resplandece sobre você, resplandece sobre o seu lar, resplandece sobre a sua família, resplandece sobre as suas finanças, resplandece sobre o seu emprego, resplandece sobre a sua empresa, resplandece sobre o seu ministério, sobre a sua vizinhança. Através de você, o sol da justiça está a brilhar e trouxe sobre suas asas cura, liberdade, salvação, provisão e vitória nesta manhã, no poderoso nome, o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Ah, Jesus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado. No meu espírito estou a perceber pessoas que foram tocadas, pessoas que ainda estão a ser tocadas, pessoas que serão tocadas no nome poderoso, o nome de Jesus, que está gravado. Nós estamos gravando aqui no nome de Jesus, aqui pelo Instagram, também estará disponível no YouTube, daqui a pouquinho, 1 hora depois que esse programa, 2 horas, perdão, depois que esse programa findar. Se você quiser ter acesso ali no YouTube, no canal do YouTube, @APN Church, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Recebi mais uma mensagem do nosso querido evangelista e pastor. Bom dia, meu apóstolo, na presença de Deus. Bom dia, na presença de Deus, meu querido. Mais uma vez, quero dizer que você pode anunciar um brinde surpresa para o sorteio do programa. Quem participou, oh, meu Deus, já? Olha aí, mestre. Brinde surpresa, tá? Sobre o que agora? Oi? Qual será agora? Qual será? Qual será esse brinde surpresa? Faz um tempinho que nós não sorteamos nada por aqui, né? Faz um tempinho, olha só. Então, preste atenção nisso. O querido evangelista, ele já anunciou que vai ter um brinde surpresa e que nós podemos anunciar um sorteio, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então você, querido ouvinte do programa Bom Dia Espírito Santo, nós vamos elaborar este sorteio no nome de Jesus, mas você vai ter que participar, hein? Vai ter que participar. O sorteio não será hoje, mas nós vamos começar a anunciar depois que organizarmos as datas, ou a data, no nome do Senhor Jesus. As datas, data de início e a data de término, onde haverá o sorteio, para que nós possamos conhecer o ganhador, a ganhadora. Próximo pode ser você, né? Ou pode ser... Se for eu, já digo logo que eu vou tornar a sortear. Você lembra, mestre? A gente costumava profetizar. Toda vez que eu profetizava assim, é meu. Aí era eu. Quando eu falava, é você. Aí era a pessoa mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Tem profeta na terra. Não dá nem graça de sortear com o senhor. Tinha nem graça. Eu profetizando durante semanas. É meu. Com... paizão. A autoridade acima da autoridade, conferindo a autoridade. Aquele brinde foi bom, né? Eu falei assim, se eu ganhar eu te dou. Eu falei. Aí você... Até hoje eu usar. Até hoje, olha aí. Glória a Deus. Esse brinde foi o que mesmo? Foi o fone Bluetooth.
Uau, foi fone Bluetooth. Nós só tínhamos 2, né, naquele tempo? Sim, Foi. Uau. A pastora Sibeli usa dentro da igreja hoje em dia para fazer as coisas da mídia. Olha que maravilha. Olha só que maravilha. Está a serviço do reino. Sim. Meu Deus, é forte. Glória a Deus. Então, já digo logo, se eu ganhar, já vou tornar a sortear no nome de Jesus, o Rei da Glória. Mas aí, de repente, né, você que está crendo aí, ó, que Deus fala através da minha boca, você pode mandar mensagem e dizer, ô apóstolo, profetiza que serei eu. No nome de Jesus, com alegria estarei a profetizar. No nome de Jesus. Mas você vai ter que escrever assim, prophesy, ok? Em inglês, prophesy. E aí eu vou profetizar. Olha só, o pastor continua mandando mensagem que é nós, ó. Amém assim é em nome de Jesus. E detalhe, meu apóstolo, tem que buscar na rádio. Opa, olha, ainda colocou ainda um critério, né? Agora foi usado. Tem que vir buscar na rádio. Olha que maravilha. Então pronto. Então nós vamos elaborar direitinho e será uma bênção. Então já está anunciado, tá? Um pré-anúncio. Depois a gente vai anunciar as datas. Iremos anunciar. Mas já vai compartilhando aí no nome de Jesus, que em breve haverá sorteio no programa Bom Dia Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Querido evangelista, pastor, meu filho querido, Deus te abençoe, obrigado por sempre estar a ter essas ideias maravilhosas e inspirado pelo Senhor. Que Deus te honre grande e abundantemente hoje, amanhã e sempre na terra dos viventes, no poderoso nome, o nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos para o minuto da palavra? Quero liberar uma palavra poderosa sobre a sua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Continuamos a avançar neste programa maravilhoso. Gente, que bênção, que bênção. Eu estou feliz demais por tudo que Deus está fazendo, tudo que Ele já fez, está fazendo e ainda fará. Sabe, eu olho e vejo que é um privilégio servir ao Senhor. Eu contemplo essa realidade. É um privilégio. Ter um relacionamento próximo, pessoal com Deus é um privilégio. Servir a Deus a partir deste relacionamento é um privilégio. Não é um peso, é um privilégio. Deus, Ele não nos projetou para vivermos uma vida pesada. Deus não nos projetou para vivermos uma vida difícil, uma vida terrível. Deus nos projetou para desfrutarmos de um relacionamento pessoal com Ele, para vivermos a vida que Ele projetou para nós. A Bíblia diz lá em Gênesis 26 que Deus determinou que a humanidade fosse criada à sua imagem, conforme a sua semelhança. Fomos criados à imagem de Deus. O que significa, apóstolo? Um espírito como Ele é. Deus é um espírito. Lembre-se. Por isso que a luta é espiritual. Por quê? Porque nós somos um espírito. Os que nasceram de novo já estão a viver esta realidade. Os que ainda não nasceram de novo, os que ainda são criação de Deus, que ainda não creram no Filho de Deus, ainda não receberam o direito de serem chamados filhos de Deus, ok? Estes ainda estão a viver a vida na alma. Estes ainda estão com o espírito morto. Ainda o corpo espiritual está morto. Somente o corpo material, guiado pela alma, é que está a operar. Então nós fomos criados seres espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que há o corpo espiritual e corpo material ou natural. Ok?
E a semelhança de Deus é para realizar o que Deus realiza. O que Deus realiza desde a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. O que Ele está a fazer de eternidade a eternidade? Ele está a governar. Ele está a exercer domínio. Então, nós fomos criados para governar, para dominar como Deus. Como Deus assim realiza. Nós fomos criados para realizar na terra, a partir do governo, a partir do reino de Deus. A vida de Deus não é uma vida pesada. A vida de Deus não é uma vida difícil. Não é uma vida desgastante. Não. Isso não é vida, isso é morte. Podemos observar em Gênesis capítulo 3, quando Deus sentencia a serpente, sentencia a mulher e vai sentenciar o homem, Deus não exerce, não declara maldição sobre o homem. Deus amaldiçoa a terra por causa do homem. E por causa do homem a terra fica amaldiçoada. A criação fica sujeita à inutilidade. Você está entendendo? Deus determina que do suor do rosto, com muito trabalho árduo, este mesmo homem e a sua descendência iriam sobreviver. Eles não iriam viver, iriam sobreviver até que tornassem ao pó, porque do pó foram tirados. Está falando do corpo natural e não do corpo espiritual. O espírito, ele tem o seu lugar devido. Deus, ele volta para Deus. A alma vai para o mundo dos mortos, quer seja o paraíso, os salvos, quer seja o lugar de tormento, aqueles que estão, que não foram salvos, ok? E o corpo material volta para a matéria de onde foi tirado, pó da terra. Estamos a entender? Mas lá em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz que a bênção do Senhor é a que enriquece, a que produz riquezas e não acrescentadores. Provérbios 10, 22. Você pode abrir sua Bíblia e pode ler. A bênção do Senhor é a que enriquece, a que produz riquezas, a que produz muitos bens. Então, a bênção do Senhor. Oh, Jesus. Lá em Gênesis 1, 28, Deus abençoa o espírito do homem, o espírito da mulher, da humanidade que havia sido criada à sua imagem, conforme a sua semelhança. Abençoa dizendo: sejam frutíferos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem a terra, governem a terra. Nós estamos a entender? A vida de Deus não é uma vida difícil. A vida de Deus é um privilégio. E todos nós temos a oportunidade de desfrutar disso. É um privilégio. Ontem, só para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir um pouquinho da minha vida, contando alguns testemunhos. Não é testemunho, é testemunho, amém? No nome de Jesus. Minha apóstola e eu ontem estávamos a conversar depois de um dia muito atarefado. Preste atenção para você entender. Pela graça e misericórdia do Senhor, neste ano, o ano de 2025, tanto ela como eu, debaixo de uma ordem muito específica do Senhor, muito mesmo, sabe? Nós transicionamos para estarmos a tempo integral no reino de Deus. Não na obra de Deus apenas, mas no reino de Deus. Então ontem nós já viemos de uma semana bem atarefada, mas vamos falar de ontem. Ontem, 6 da manhã, estávamos no ministério, abrindo um momento chamado Tenda dos Profetas, que é um tempo de oração, contínua oração, onde se há uma escala de oração
onde casais, neste caso, cada fim de semana há uma equipe responsável e nós somos responsáveis pela equipe de casais. Então, os casais iriam ali ministrar. E aí, minha apóstola e eu abrimos essa tenda, 2 horas de oração, das 6 às 7, das 7 às 8, e ficamos ali administrando e auxiliando os demais casais que iriam chegar. 12 horas de oração, das 6 da manhã às 18 horas da tarde, da noite nesse caso. Então, a viração do dia. Então, nós passamos o dia inteiro no ministério. E no meio de tudo isso, ainda tive uma mesa, um tempo de aconselhamento, ainda gravei uma live ainda de quase 1 hora, trazendo instruções da parte do Senhor, um tempo de reflexão e de ministração, chamado Tempo de Curar. Foi das 3 às 14, depois tive ensaio com o nosso querido mestre, pastor do louvor, inclusive está aqui comigo, pastor William. Tivemos o ensaio do louvor, né? Minha apóstola e eu, e a esposa do nosso mestre, a profetisa Cibele. Então foi daqui das 14, não, 15 foi? A gente saiu das 14 às 15. Das 14 às 15. E das 15 às 17 a gente conversou. Pronto, das 15 às 17 tivemos que organizar um set list dos louvores, já projetos futuros, a próxima estação que o Senhor está a trazer. E depois tive mais 3 horinhas de aula, ministrando aula, dando aula para a escola da recepção, onde nós estávamos a instruir, ensinando uma equipe maravilhosa da recepção, no nome de Jesus. Então, chegamos em casa às quase 21 horas. Quase 21 horas. No meio de todas estas coisas. Onde eu quero chegar? Aí ainda vai preparar janta, ainda vai jantar, ainda vai tomar um banho, ainda vai deitar, se organizar para deitar. Tudo isso. E nós já lá estávamos deitados, ela olhou para mim e falou assim: meu amor, eu tô cansada. Eu falei: eu também. Mas como é bom deitar? Eu falei, né? Ela falou: é verdade. Cheguei, uau, relaxamos. E ela disse assim: mas é um privilégio, né? Eu disse: sim. O cansaço físico, ele é natural que aconteça. Mas o nosso espírito, e porque a nossa alma está debaixo do governo do nosso espírito, que está debaixo do governo do Espírito de Deus, estávamos jubilosos, alegres, felizes. E sabe aquela sensação de dever cumprido? Mas vai muito além. Isso é só para você ter uma ideia, para todos terem uma ideia. Depois de todo esse esforço, esse empenho, sentir-se assim, perceber-se desta forma, é maravilhoso. O que é isso? É entender que é um privilégio viver a vida de Deus. Eu estou a falar que todos devem viver uma vida integral na obra. Não. Há chamados e há chamados. Há pessoas que são chamadas para serem mães, mulheres foram chamadas para serem mães, outros foram chamados para serem administradores de empresas, outros foram chamados para N funções no mundo do trabalho, né? Quer seja na área da educação, na área da saúde, na área de segurança, na área política, todas as áreas, arte, cultura, enfim, comunicação, né? Falando acerca da rádio, televisão, etc. Mas quando tudo, é nisso que eu quero chegar, da parte do Senhor, eu quero trazer para você. Estou aqui na total dependência do Senhor Espírito Santo. Quando nós vivemos estas coisas, quando nós estamos a exercer estas coisas não por necessidade, não para
receber o pão diário, mas para a glória de Deus. Quando nós estamos a exercer todas estas coisas, entenda isso que eu estou a falar. Não por necessidade, mas por um propósito. Quando estamos a exercer todas estas coisas, não pensando no eu, mas pensando no nós, vivendo o reino, vivendo a vontade do Senhor, é um privilégio. Vivendo a vida de Deus é um privilégio. Transbordando desta vida é um privilégio, não é um peso. A bênção do Senhor. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele disse assim, ele estava a defender o seu apostolado. Ele disse com clareza: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Sim, o apóstolo Paulo escreveu isso. Eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. E quando nós olhamos para as Escrituras e olhamos a vida, acompanhamos o trajeto de vida e ministério do apóstolo Paulo, nós vemos que certamente foi isso mesmo. É isso. Ele trabalhou mais do que todos os demais. Mas ele vinha complementando, dizendo assim, não eu. Ele disse, não eu, mas a graça do Senhor através de mim. O apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, estava preso por pregar o Evangelho. E ele tem aquela frase que muitos gostam de usar: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o texto segue. Ele estava a expressar grande alegria pelo privilégio que ele recebeu de viver a vida que Deus queria para ele, de viver a vida de Deus, uma vida de relacionamento pessoal com Deus e, através desse relacionamento, realizar todas as coisas. Veja, o apóstolo Paulo, ele não viveu o plano dele, ele não viveu os sonhos dele, ele não viveu as vontades dele, ele não seguiu as emoções dele. O apóstolo Paulo viveu a vida de Deus para ele. A vida que o apóstolo Paulo ele vivia era de perseguidor da igreja, né? Era matador. Você está entendendo? Era um homem que acreditava ferrenhamente que o Evangelho, as boas notícias do reino, era uma mensagem de uma seita, a seita do caminho. Você está entendendo? Então era um homem que prendia as pessoas, que espancava as pessoas, que matava, provava a morte delas. Entendeu? Pressionava elas para blasfemar, para renunciar à fé. Essa era a vida que o apóstolo Paulo ele queria. Era acabar com a mensagem do reino. Se fosse nos dias de hoje, era acabar com o cristianismo. Você está entendendo? Naquela época chamava-se o caminho. Que Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas qual foi a vida que Deus projetou para o apóstolo Paulo? Ali, na estrada de Damasco, quando ele estava indo, cumprir aquilo que ele queria, Jesus teve um encontro com ele. Uma grande luz lhe apareceu, caiu do cavalo, a voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Duro é para você, Saulo, recalcitrar contra os agrilhões, né? Eu vou te mostrar a vida que eu tenho para você, em outras palavras. E quando Deus envia Ananias, olha o que Deus fala para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita, na casa do Simão Curtidor, que ali vai estar um homem, um varão chamado Saulo.
que ele é de Tarso. Ele estará orando, está cego, e ele está tendo a visão que um homem chega e põe as mãos sobre ele, e como escamas caem dos olhos dele, e ele é batizado com o Espírito Santo. Ananias falou: Senhor, você não ouviu dizer quem é ele? É um perseguidor, você não ouviu a fama dele? É um homem que mata, aprova a morte do teu povo. Olha o que Deus fala para Ananias: Ananias, relaxa. Este é para mim um vaso escolhido. Este é para mim um vaso escolhido, Ananias. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Olha que vida maravilhosa, que privilégio, né? Que privilégio, padecer por causa de Jesus Cristo. Aleluia. É um privilégio, queridos. É um privilégio viver a vida que Deus desenhou para nós. É um privilégio resplandecer, manifestar a luz de Deus, a luz de Cristo. É um privilégio. Eu quero te encorajar no nome do Senhor Jesus. Você que ainda está a viver a vida do jeito que você quer, do jeito que você sente, do jeito que você acha, do jeito que você sente. Não seja besta. Lembra? No programa passado eu falei sobre a marca da besta. Não seja besta, não caia nessa ideia que é furada. Isso é espírito de engano, tá? Que anuncia que nós devemos viver a vida do jeito que queremos. Deus tem a vida para nós. Isso não é vida. Isso é morrer aos poucos. É continuar em estado de morte, de sobrevivência, não de vivência. Deus tem vida para nós. Ok? Então, decida entrar na vida. Decida, reconheça Jesus como seu único Senhor. Tome uma decisão firme. Não é brinquedo não, é sério. É muito sério. Ok? E você não vai se arrepender. Veja, o apóstolo Paulo não se arrependeu, nem um instante. Porque foi um privilégio. Eu não me arrependo. Olha que eu estou só iniciando. É só o começo de uma jornada maravilhosa. E você que já decidiu entrar na vida, eu quero te encorajar. Mergulhe mesmo. Entre de ponta, de cabeça. Não olhe para trás. Avance. Continue. Ok? Você deve buscar entender como se recebe a bênção do Senhor na terra. Busque entender isso. Muitos estão a perecer porque ainda não estão desfrutando da bênção. Muitos estão até a buscar bênção, mas não estão a buscar do jeito que está escrito que deve ser buscado. Estão a tentar abrir um caminho para a bênção. Não. A bênção só tem um caminho, só tem um fluxo. E você precisa entender. Quem sabe no programa que vem eu abro um pouquinho para você, ou comece a instruir. Você vai ter que me falar no programa que vem no nome de Jesus. Ok? Você vai ter que mandar mensagem e falar: apóstolo, me ensina aí. Me ensina aí, abre aí. Como é que eu me torno alguém abençoado? Deixa eu concluir no nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você foi projetado por Deus, sua família foi projetada por Deus para glorificá-lo. Amém? Para revelá-lo e assim ele ser glorificado na terra, como é nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E eu finalizo este programa deixando um abraço caloroso a você e a toda a sua família. Um abraço do programa Bom Dia Espírito Santo, a ti e aos teus. Uma semana maravilhosa no poderoso nome de Jesus. Irmã Terezinha mandou uma mensagem. Irmã Terezinha, beijão no seu coração, Deus te abençoe. Vou soltar o seu áudio e assim concluímos mais este programa no poderoso nome de Jesus. Vamos lá.
faleceu, eu nunca mais tive saúde na vida. Quero lhe desejar um dia abençoado para você, toda a sua família, sua esposa, com todos os ouvintes da Rádio Paris, que eu desejo a cada um dia uma semana abençoada. Um abraço, meu pastor. Deus continue cada dia lhe abençoando.